O movimento SC Não Pode Parar segue conversando com autoridades catarinenses em Brasília sobre a situação das rodovias federais que cortam o nosso estado. A entrevista de hoje é com o deputado Rogério Peninha Mendonça, que cobrou mais recursos do governo federal e também a conclusão das obras de duplicação da BR-470 no Vale. Campanha SC Não Pode Parar, a gente segue aí com as entrevistas com os parlamentares aqui em Brasília. Hoje a gente conversa com o deputado Peninha aqui em Brasília, quem eu já agradeço aí por receber a gente. E a primeira pergunta já que eu te faço, deputado, que é o que eu estou fazendo para todos os parlamentares de Santa Catarina, qual é o compromisso do senhor quando se trata de infraestrutura rodoviária federal de Santa Catarina? Em relação ao meu compromisso, sem dúvida, principalmente pelo fato de eu ser do Vale do Itajaí, o único deputado residente no Vale do Itajaí, e lá nós temos a principal e maior obra do governo federal no estado de Santa Catarina, que é a BR-470. Em função disso, inclusive ao longo dos meus mandatos, eu estou no terceiro mandato como deputado federal, com certeza sempre foi a maior bandeira a questão da duplicação da BR-470. Eu tenho colocado recursos meus de emendas, inclusive, para manutenção da 470. Recursos que eu coloquei de emendas estão permitindo a travessia urbana lá no município de Pouso Redondo, que já está sendo iniciada, e também para a travessia urbana na cidade de Rio do Sul, que vai ser uma obra fantástica, lá naquela região do Alto Vale do Itajaí, que já teve a primeira licitação e ela aconteceu deserta, ou seja, ninguém se interessou naquele momento. Mas agora está sendo modificado o projeto, modificado o edital, acredito que já para o início do ano que vem nós vamos ter também a travessia urbana de Rio do Sul. Há uma reclamação muito intensa do setor produtivo, que o retorno dos impostos que Santa Catarina acaba gerando vem num volume bem menor daquilo realmente que é arrecadado no estado. O que o senhor tem feito para reverter essa situação? Todos sabem que eu fui o defensor do presidente Bolsonaro de primeira hora. E ainda continuo acreditando no presidente Bolsonaro. É lógico que nós gostaríamos de mais recursos para todas as obras de infraestrutura. Porque o Estado não vai desenvolver se não tiver infraestrutura. A nossa região, por exemplo, do Vale do Itajaí, tem um potencial muito grande de desenvolvimento e vai crescer muito mais, principalmente quando a BR-470 estiver duplicada. Mas aí, realmente precisaria mais recursos. Mas é importante fazermos algumas considerações. O Brasil viveu, antes do Bolsonaro, 24 anos de governos socialistas. 8 anos do Fernando Henrique, 8 anos do Lula e praticamente 8 anos da Dilma, intercalado aí com um ano e pouquinho do Michel Temer. 24 anos. O presidente Fernando Henrique foi lá, prometeu, não fez. Lula prometeu, não fez. Dilma prometeu, disse que puxou para ela, disse que ia fazer, não fez. Agora, o Bolsonaro, ele praticamente não está um ano no governo. O primeiro ano foi um ano, lógico, de colocar a casa em dia, de ajustes do governo. E agora está aí 2 anos com a maior crise mundial da economia. E nesses 2 anos, é lógico, o governo federal teve que concentrar recursos na área da saúde. Santa Catarina nunca recebeu tanto dinheiro na saúde. Todos os estados brasileiros. E proporcionalmente, se nós formos ver em relação, eu digo, esse ano, nesse período de pandemia, comparando com outros estados, Santa Catarina não fica muito abaixo, não. Estão sendo com muita criatividade, estão fazendo as coisas acontecer. A 282 num ritmo forte, aquele túnel, por exemplo, que são praticamente 300 milhões de reais necessários, já foram investidos mais de 200 milhões. Na BR-470, vamos concluir até metade do ano que vem com auxílio, é verdade, do governo do estado, é verdade também, mas recursos têm sido colocados. Eu mesmo, pela ligação que tenho com o presidente Bolsonaro, tenho pressionado muito o presidente nesse sentido, o próprio Tarcísio. E nós vamos trabalhar cada vez mais para ter mais recursos. Agora, reconheço que, evidentemente, Santa Catarina, em termos de geração de impostos, é um dos principais estados da federação e muito mais pode ser feito. E, com certeza, eu, no meu mandato, que eu termino esse terceiro mandato no final do ano que vem, eu vou terminar esse mandato, mas concentrando a minha energia da política para liberar mais recursos para a infraestrutura, principalmente na BR-470. Qual que é a opinião do senhor com relação à concessão de rodovias federais? Eu sou totalmente favorável à concessão, desde que tenhamos um pedágio razoável. Eu defendo
a participação do governo de uma forma liberal, o mínimo possível. O que puder passar para a iniciativa privada, passe. A concessão da BR-101 é um grande exemplo. Aliás, eu acredito, inclusive, que muitas rodovias estaduais também podem ser concessionadas, sim, e que vai ser melhor para o nosso Estado. Assim como as ferrovias, né? Elas estão acontecendo, e sem concessão não se faz ferrovia no Brasil. Deputado, para a gente encerrar, né, o senhor falou aí que vai concentrar suas energias justamente para tentar fazer uma cobrança de mais investimentos para Santa Catarina, né? Que compromisso que o senhor pode assumir com os catarinenses com relação às rodovias federais? Então, a partir dessa condição que a gente vive hoje no estado de Santa Catarina, estrutural das rodovias, que a gente sabe que está com problema, né? E da condição fiscal do governo. O meu compromisso é continuar fazendo o que eu tenho feito ao longo dos meus 12 anos de mandato de deputado federal. Brigar dia a dia, cobrar para que o governo federal coloque mais recursos. Nada diferente do que eu sempre fiz e vou continuar fazendo nesse último ano. Deputado, te agradeço por receber aqui a gente em Brasília, viu? Obrigado Paulo, pela entrevista, viu? A gente lembra, né, o abaixo-assinado está aí na praça, né, o sosbrs.com.br, coloque a sua assinatura lá para a gente poder buscar esses investimentos tão necessários para Santa Catarina. Afinal, Santa Catarina não pode parar. E a gente reforça essa última informação do Paulo. Você pode ajudar, sim, a cobrar mais investimentos para as rodovias federais que cortam o Estado. Participe, então, do abaixo-assinado do movimento SC Não Pode Parar. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou acessar, então, o site sosbrs.com.br. A plataforma pede uma doação, mas para participar não é preciso fazer essa contribuição. Basta deixar a sua assinatura.